que forma a camada mais interna do olho, que na região anterior, quer dizer, nesse trecho aqui, né, forma a íris, que é a bola colorida, verde, azul, castanho. Na realidade, o olho humano apresenta 9 padrões de coloração para a íris. Então, a coroide, quando chega na região anterior, ela tem um disco colorido, que é a íris. E todo mundo já deve ter prestado atenção que no meio desse disco existe um ponto. Na realidade, esse ponto não é um ponto, ele é um buraco, por onde a luz vai penetrar pelo olho. Esse ponto se chama pupila. E a pupila é um buraco, né, formada por um anel muscular que vai dilatar ou contrair, controlando a intensidade luminosa. Quer dizer, se existe pouca luz no meio ambiente, a pupila dilata, abre a entrada da íris e a luz penetra com maior quantidade para dentro do olho. Se existe muita luz no meio ambiente, a pupila contrai, fecha a entrada e, com isso, diminui a entrada da luz. Por isso que, de noite, por exemplo, se nós estarmos num ambiente escuro e acendermos a luz, num instante de tempo, a gente não consegue enxergar nada, até que a pupila se contraia, feche e passe a regular a entrada de luz para a região aonde a imagem vai se formar, que é justamente a retina. A retina é toda essa membrana interna formando o olho pela sua região mais profunda. A retina é altamente vascular, né? Ela é muito vascularizada. Por quê? Porque é justamente nessa região, no fundo dela, nesse trecho aqui, que nós vamos encontrar os fotorreceptores, as célulazinhas responsáveis por transmitir a intensidade luminosa e impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai ser gerado aqui e será levado ao cérebro pelo nervo óptico. Então, a luz bate no objeto, reflete no objeto, passa pela pupila para chegar na retina. Acontece que, como toda boa máquina fotográfica, ela tem que ter uma lente que dê o foco da imagem. E essa lente se chama cristalino. O cristalino, então, é uma estrutura situada logo atrás da pupila. Então, a luz, ao passar pela pupila, tem que atravessar o cristalino. E ele é uma estrutura ligada por músculos ciliares que vão contrair ou dilatar para focar a imagem exatamente neste ponto da retina aqui, onde a imagem vai ser formada. Lá na retina, existem 2 tipos de receptores. Um que funciona para o preto e branco e o outro que funciona para a cor. Então, os receptores que percebem a imagem em preto e branco são denominados de bastonetes. Os bastonetes têm uma sensibilidade muito grande, o que permite a gente ver à noite. Mas repara, quando tem muito pouca luz, você não consegue perceber a cor, você vê em preto e branco. Já os cones são os receptores responsáveis pela percepção da cor. A sensibilidade deles é menor do que a dos bastonetes, então eles precisam de uma maior intensidade luminosa. No funcionamento normal, os dois interagem, montando uma imagem razoavelmente boa aqui, que será calibrada no cérebro. Só que existe uma coisa interessante. Quando a luz passa pelo cristalino, a imagem que é projetada no fundo do olho, que é projetada na área sensível da retina, ela é uma imagem invertida. Então, se você está olhando um objeto nesta posição, na nossa retina, ele é montado desta maneira. Quando essa imagem chega ao cérebro, o cérebro corrige essa informação, colocando a imagem novamente na posição. Isso acontece porque a luz, quando passa pelo cristalino, sendo o cristalino uma lente cilíndrica, ocorre a inversão da imagem. Então, qual é a finalidade do olho? O olho vai captar a imagem, projetar essa imagem no fundo, transformar essa imagem no impulso elétrico e levar isso até o cérebro. Mas a natureza fez a visão
do homem, como da maioria dos mamíferos, uma maneira muito interessante. Nós temos dois olhos que montam imagens separadas. Na realidade, o olho direito monta uma imagem, o olho esquerdo monta outra imagem. Essa imagem vai ser superposta, ou seja, uma imagem ficará na frente e a outra ficará atrás, mas com uma simetria tão perfeita que faz com que a gente observe, veja em 3 dimensões. A noção de profundidade é dada justamente porque o olho é capaz de montar esse posicionamento de imagem e o cérebro vai conseguir interpretar esse tipo de correção. Só que, lamentavelmente, as nossas células se desgastam. Elas sofrem a ação do tempo, elas sofrem pela passagem da luz, elas sofrem pela movimentação da musculatura. Isso acaba gerando problemas de ordem visual, porque para que a nossa imagem seja perfeita, ele tem que projetar justamente neste ponto aqui para que ela seja transmitida até o nosso cérebro. Por isso, nós apresentamos defeitos visuais, momentos em que a imagem se apresentará de forma muito distorcida, que é o que nós vamos falar agora. Bem, vamos observar aqui um olho normal, como a imagem deve ser projetada. Então, olha só, ela vai entrar no olho, atravessar o cristalino e ela será projetada exatamente nesta ponta. Se ela for projetada antes ou depois, a imagem não se tornará perfeita para o nosso cérebro. O que acontece com o olho míope? Vamos dar uma olhadinha no olho míope. A miopia é um defeito visual, olha só, onde a imagem é projetada antes da retina. Como ela é projetada antes da retina, o nosso olho tem que fazer um esforço muito grande para jogar essa imagem para trás. Por esta razão, nós usamos uma lente que vai abrir o raio luminoso. Com isso, ó, vai empurrar o raio luminoso desse ponto para o ponto exato da retina, corrigindo, então, uma falha visual. Ela é projetada antes, a lente, então, é uma lente divergente que vai abrir o raio, jogando o raio para depois. Acontece que se a imagem já joga o raio depois, a lente teria que puxar. É o caso de quê? Da hipermetropia. A hipermetropia, veja, a imagem é projetada depois da retina. Isso faz com que ela seja totalmente distorcida. Na realidade, né, essa imagem projetada depois da retina, isso é abstrato. É como se ela estivesse sendo colocada depois, ela não consegue ser focada no ponto exato. Para isso, nós temos que puxar o raio luminoso. Vamos usar uma lente, então, o quê? Convergente. Ela vai convergir o raio luminoso para o ponto exato da retina. Com isso, corrige a nossa visão. Mas acontece que existem casos que não são nem miopia nem hipermetropia. É o cansaço, é a idade. Que à medida que nós vamos utilizando o nosso olho, o cristalino vai se desgastando, a estrutura vai ficando chamada de vista cansada, né? A vista cansada, na realidade, é uma falha de focalização da imagem. Isso acontece naturalmente com qualquer ser humano. Esse fenômeno se chama presbiopia. A presbiopia, então, repara, ó, ora está atrás, ora está na frente. Na realidade, é um problema do cristalino. Então, nós vamos usar uma lente cilíndrica que vai, ó, corrigir esse ponto, colocando a imagem exatamente em cima da retina. Esse fenômeno da presbiopia, ele é normal, porque a idade provoca o desgaste das células. Então, nós, seres humanos, que utilizamos muito a visão, acabaremos, de uma maneira ou outra, nesta situação aqui. Então, nós temos, basicamente, 3 grandes defeitos oculares. A miopia, a hipermetropia e a presbiopia. Vamos ouvir agora uma pesquisa que foi feita com pessoas para elas perceberem o que é não ter a visão. É uma experiência interessante, onde nós temos que prestar atenção na nossa olfação e na nossa gustação. Vamos a ela. Bem, o primeiro vai ser o olfato. Eu quero que você cheire e me diga o que é que tem aqui nesse copo. Produto de limpeza. Ah, não sei, pinho-sol. É um cheiro forte, tipo água sanitária, assim. Forte, ruim. Estranho. Pinho-sol, acho. Vinagre. Acho que é vinagre. Vinagre? Açúcar. Bem doce.
Açúcar. Sal? Pode. Aham. Pó. Ai, sei lá. O que é isso? Uma pimenta do reino, sei lá, parece. Salgado. Sal. É ruim? É ruim. Amargo? Amarra a boca. Bem, vamos falar agora da nossa quarta função de sentido, né? Com o nosso quarto órgão de sentido, que é a audição. Na realidade, a audição envolve uma estrutura muito conhecida com o nome de ouvido. O problema é, a palavra ouvido vem de ouvir. Só que a nossa estrutura auditiva não tem apenas a finalidade de ouvir. Ela está ligada também a uma outra função cerebral, que é a manutenção do nosso equilíbrio. Por essa razão, modernamente, o que nós chamávamos de ouvido, hoje chamamos de orelha. É meio esquisito? É, porque você fala orelha externa, orelha média, orelha interna. Poxa, uma orelha dentro da cabeça? Meio complicado, né? Mas lembre o seguinte, quando você está falando de orelha, na realidade você está falando de uma estrutura como um todo, que tem a função de captar as ondas sonoras e transmitir essas ondas até o cérebro, e também captar as informações do meio para que você possa permanecer numa posição de equilíbrio. Vamos olhar a estrutura como um todo. Vamos acompanhar ponto a ponto como é formado o nosso sistema auditivo. A nossa orelha como um todo é dividida em três partes. A chamada orelha externa, a chamada orelha média e a chamada orelha interna. A parte mais externa, que você conhece com o nome de orelha, na realidade é o chamado pavilhão auditivo. Ele tem essas voltinhas para captar as ondas sonoras e canalizar as ondas sonoras para dentro de um túnel, né? A chamada tuba auditiva, ou canal auditivo, melhor. O canal auditivo, então, vai transportar essas ondas, captadas pelo pavilhão, para o interior da orelha. Acontece que à medida que o som trafega, ele vai perdendo a força. Quando chega no final do canal, existe uma membrana que separa a orelha externa da orelha interna. Membrana essa chamada de tímpano. O tímpano, então, vai vibrar. E ele vai estar ligado a um conjunto de três ossinhos, que são a bigorna, o martelo e o estribo. Então, nós temos três ossinhos pequenininhos dentro dessa região, ligadas ao tímpano. Qual é a finalidade deles? É amplificar o som. Na realidade, eles funcionam como amplificadores. O som penetrou, chegou aqui meio cansado, ele vai vibrar o tímpano, que vibra o martelo, que vibra a bigorna, que vibra o estribo, amplifica esse som, e o som então vai atravessar uma abertura chamada de janela oval para o interior da orelha interna. Acontece que essa região da orelha média, ela é preenchida com ar. E para que a pressão interna seja igual à pressão externa, existe um canal que liga a nossa garganta a essa região daqui, a chamada tuba auditiva, conhecida também como trompa de Eustáquio. A finalidade dela é manter a pressão interna igual à pressão externa.